Boa tarde. Tarde, quem tá chegando, tô fixando aqui o tema. Boa tarde. Estamos esperando Sirlene entrar. Boa tarde. Entrando. Renata, deve ver Sirlene aí. Sirlene entrou. Sirlene. Aí. Boa tarde a todos. Estão entrando devagarzinho. Sirlene. Oi, Cris. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E aí, tudo bem? Graças a Deus. Então Né? tá ótimo. Estamos bem aqui, né, em Palmeiras, Chapada. Aí você está em Pois Ceabra? é. Palmeiras com Seabra. Hoje tá bom, né, o link? Hã? Não entendi. O link? Hoje tá boa a internet, Não pode nem falar muito, vamos lá. Não vou Não. nem falar muito. Pessoas vão chegando aos pouquinhos. Só quero te agradecer, né, por você ter aceito inicialmente, Sirlene. Aí eu vou apresentando, as pessoas vão entrando aos pouquinhos, aí a gente vai dar o início, né? A conversa, né? O bate-papo da gente de hoje. Ok. Então, eu sou Cristiane, para quem não me conhece, sou bióloga, administradora da empresa Replante.com, consultoria ambiental, gestão e educacional. Assediada aqui em Palmeiras, Chapada Diamantina, e já tem um tempo. Hoje é a última live do segundo ciclo das lives da Replante, né? Que é a live de sustentabilidade. E finalizando com você, e também é o terceiro mês, né, de isolamento da gente. A gente está fechando com uma live bastante interessante, que é o turismo aqui na Chapada. Pós-pandemia, né, que a gente nem imagina o que é que vai vir depois, né? Isso eu acho que é importante a gente frisar. E outra questão é a questão de ter convidado você, que turismóloga, vou falando que, né, Sirlene é turismóloga profissional na área daqui da Chapada, como um todo, e é um prazer estar aqui para conversar comigo, para a gente esclarecer dúvidas, esclarecer o assunto, né, que é uma atividade que já vem sendo já com problema já há muito tempo, já há 3 meses, né? Aí é importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque mexe não só com os guias, nem com hotéis, mas mexe com toda a comunidade, principalmente aqui na Chapada, porque o turismo, né, é muito forte aqui, o mundo conhece a Chapada Diamantina, né? Mexe toda essa questão de restaurante, hotéis, né, o turismo, etc, etc. Então aí a gente vai começar um pouco. Eu queria que você se apresentasse mais, Sirlene, um pouquinho. O que você tem a dizer? Pois é, eu sou turismóloga, né? Fiz a graduação em São Paulo e fiz especializações aqui em gestão ambiental, onde eu foquei no turismo e também em metodologia do ensino profissional. Quando eu cheguei aqui na Chapada, que foi final de 2007, eu já queria, de fato, trabalhar com turismo, mas conhecia pouco da região Chapada Diamantina. Então, primeiro, eu fui conhecer os principais atrativos e até hoje ainda estou conhecendo. A Chapada Velha, por exemplo, eu fui conhecer agora em janeiro, uma parte da Chapada Velha. Então, até muitas vezes as pessoas falam que conhecem a Chapada Diamantina, conhecem muito pouco.
E como eu tinha a proposta de desenvolver o turismo a partir de Ceabra, pela questão histórica de Ceabra, que está ligada com o Rio de Contas, que foi onde a Chapada começou, e que tem todo esse patrimônio histórico, cultural, então Ceabra também entendia muito pouco sobre turismo, e ainda hoje não entende o papel que ela já desempenha no turismo, né, que é o turismo de negócio, é o turismo de eventos, o turismo de educação, turismo de saúde, e as pessoas não veem isso como forma de turismo. E Ceabra peca por não oferecer esses serviços. Então, eu venho, né, tanto por meio de estudos e conhecendo a Chapada, e desenvolvendo alguns trabalhos, né, no âmbito da educação. Fui professora, fui orientadora de estágio no Colégio Letícia, onde funcionava um eixo voltado para turismo, hospitalidade e lazer, no qual foi formada 4 turmas de guia de turismo, hospedagem, eventos, serviços de bar e restaurante, e justamente pela questão da logística não funcionar, esses cursos acabaram não acontecendo mais. Hoje a gente tem cursos lá voltados para a administração. Entre 2013 e 2016, eu atuei no projeto Circuitos Arqueológicos da Chapada Diamantina, que foi uma abertura também para o turismo científico, do qual hoje também é o que eu busco, é o que eu penso que, inclusive, Ceabra pode se desenvolver a partir daí, além da facilidade da logística para ser esse centro receptivo de turismo para toda a Chapada Diamantina, empoderando, inclusive, essa região do Circuito do Ouro, que é muito rica. E, por fim, em 2015, abri minha agência de turismo, já mais empoderada, e trabalhei com a agência de 2015 até 2017, quando assumi a gestão pública aqui a Pasta de Turismo, para implementar esse plano que eu estou concluindo agora. Consegui, parcialmente, 70% do que eu queria, eu fiz. Cris é uma parceira, estou vendo que Renato está aqui, é um parceiro. Eu vi que Guilherme, lá do Rio de Janeiro, é outro parceiro nessas pesquisas, nesses estudos sobre geologia, sobre flora, e a gente está agora com uma bagagem e, finalizando esse trabalho, em breve eu retomo para a agência para desenvolver o trabalho comercial com o turismo que eu acredito que é o turismo sustentável. É basicamente isso. Só abrir um parênteses aí, você falou de Chapada Velha. Não conhecia muito esse termo, não. Chapada Velha, e a nova é qual? Velha pode ser Lençóis, a nova seria o quê? Então, assim, a gente tem várias políticas assim, que dividem a Chapada, né, geograficamente, politicamente, e no Ministério do Turismo foi feito um estudo na década de 90, Sim. e que a Chapada Diamantina são, na verdade, 4 zonas turísticas. Ela é tão grande que, se você fizer um roteiro de um mês, você não consegue permear toda a Chapada Diamantina. Então, para facilitar a logística desses roteiros, foi dividido meio que contando a história da Chapada. Então, o Dia da Chapada, inclusive, que foi uma lei, que hoje é uma lei, mas surgiu a partir de um abaixo-assinado que eu fiz, a próprio punho, junto com os meus parceiros, do Giva, ela conta um pouco dessa história. Então, a Chapada começou no final de 1600, quando foi descoberto o ouro em Rio de Contas. E já se sabia do ouro em Jacobina, mas a coroa portuguesa ainda não tinha liberado a exploração. Quando descobriu o ouro em Rio de Contas, o rei manda construir a Estrada Real, e aí começa esse povoamento da primeira parte da Chapada Diamantina, e dá-se essa colonização. Então, o primeiro núcleo de povoamento é em Rio de Contas, e vem descendo a Baíra, Piatã, antes, aliás, Rio de Contas, a Baíra, Piatã, Boninal, Ceabra. Esse lado de Palmeiras não existia, só estavam os índios por aí. Tá ruim o áudio? Não, tá ótimo, tá bem. Mas é o quê? Essa daí que você está falando são as é a esse nova? É o Circuito do Ouro. Esse é o Circuito do Ouro, calma, eu vou contextualizar. Só vou finalizar aqui, depois de Ceabra ele vai para Iraquara, de Iraquara desce para Souto Soares, entra para Cafarnaum, vai para Morro de Chapéu e chega até Jacobina. Só que essa zona, mesmo assim, ela é muito grande.
Então, essa parte aqui de Piatã para Rio de Contas é considerado o circuito do ouro. Quando a gente desce aqui para a Chapada Diamantina, que a exploração se deu 250 anos, em média, para frente, que é Lençóis. Na verdade, o diamante foi descoberto primeiro na região de Barra do Mendes, Vento do Ouro, e a partir de 1844 descobriu uma veia de diamantes em Mucugê. Então, toda essa região de Mucugê, Lençóis, Palmeiras, aquela região que vai para a Barra da Estiva e Bicoara, é o circuito do diamante. Tem outras cidades. O circuito Chapada Velha é essa região de Barra do Mendes, onde eu falei que começou a exploração também do ouro e do diamante, já agora em 1700, 1800. E a região de Morro do Chapéu até Jacobina é a Chapada Norte. Então, são esses circuitos. Circuito do ouro, circuito do diamante, a Chapada Velha e o circuito Chapada Norte. Tudo bem? Tudo legal. É bom que as pessoas estão chegando, né? Boa tarde a quem está chegando aí. Se quiser fazer algum questionamento, e a gente pode começar agora. Eu vou começar com uma pergunta, né? No caso, seria a segunda pergunta. Qual a avaliação do impacto dessa pandemia? Como o título é o tema que a gente está vindo conversar hoje, é turismo na Chapada Diamantina pós-pandemia. Então, qual é a avaliação no impacto da pandemia no turismo? Né? Porque a gente sabe que impacto tem, né? Está tendo bastante na economia em todas as partes do turismo, principalmente, né? Que a economia aqui na Chapada, como eu falei no início, é bastante voltada ao turismo, né? Principalmente o turismo. Então, qual seria esse impacto inicial, né? Que a gente pode perceber, que você entende? Economicamente, muito danosa, Cris. Assim, as principais cidades daqui, Lençóis, Mucugê, Andaraí, praticamente fecharam as portas. Né? E aí vem toda essa cadeia produtiva do turismo, que dependia dessa economia, desses recursos que estavam entrando diariamente, e a economia praticamente está parada nesses municípios. Para além disso, o Parque Nacional da Chapada Diamantina também fechou, né? E ainda está fechado. Os transportes, por conta do decreto do governador, estão também paralisados, né? Os transportes que passam aqui pela BR, nós estamos na BR-242, basicamente passam direto para o Ceabra, eles são intermunicipais, interestaduais, porque na Bahia, principalmente os municípios onde apresentaram casos, então o governador vetou mesmo essa interligação com a capital. E Ceabra, na verdade, por estar na BR, acabou não fechando os hotéis. Eu até fiz uma pesquisa com os donos de hotéis hoje cedo, já tinha perguntado no início da pandemia, e aí, assim, o percentual da hospedagem caiu para 20%. Hoje, inclusive, a maioria está em torno de 40%, 50%, é a estimativa que eu tive hoje. Funcionando com restrição, né? O município de Ceabra em si já teve 2 paralisações, reabriu na semana passada, e aí a gente vê esses casos aumentando. Então, tem sido, de fato, muito danosa. Assim, se a gente puder comparar com uma outra época, eu considero que agora, por conta da pandemia, é a mesma coisa que aconteceu quando fechou o garimpo na Chapada Diamantina, e que houve, assim, uma defasagem muito grande, econômica, enfim. É basicamente isso. Respondi? Uhum. O que fazer, né? O que fazer agora, depois que a gente vê que teve essa parada, como você falou, do garimpo, e agora essa pandemia, pode ser que venha outras pandemias, né? Outros, não pandemias, mas outros casos assim que possa fechar, ou acontecer alguma coisa no turismo, né? Ou em outra parte da economia. O que fazer, né? Isso é importante saber. E aí eu me lembrei, quando você estava falando, eu me lembrei de que eu vi no Instagram que está tendo uma live de guias solidários, né? Guias solidários, quem puder ajudar, porque realmente o impacto está sendo grande, principalmente para os guias, né? Que estão
que trabalham por conta própria, provavelmente, eles estão tendo agora umas lives para solidarizar, né? Talvez ajuda, alguma outra coisa assim necessário para eles. Eu acho que é importante a gente estar sabendo, falando, divulgando, porque falaram até de queimada, mas eu não cheguei a ver esses detalhes, não. Não sei se está tendo queimada, que está chovendo, eu não sei. Essa parte eu não tô ainda sabendo, não. Mas é importante a gente estar atento, né? Que é essa questão dos guias que estão mais prejudicados, realmente. Sim, então voltando. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei. Sim, porque já existe algumas linhas de crédito, principalmente partindo do Ministério do Turismo, né, que assim que começou, o Ministério vem dado algumas respostas, primeiramente para os empresários, da área de aviação, principalmente, dos hotéis, trabalhando, inclusive, com a questão legal de que o empresário possa diminuir o salário do funcionário, e o Ministério está assumindo uma parte, assim, por meio desses projetos de leis que foram feitos para auxiliar. Há uns 15 dias foi liberada uma parcela pelo Fungetur, que é o Fundo de Turismo Nacional, e que os guias, eles são contemplados. Mas aqui na Chapada, a nossa realidade é totalmente diferente. Assim, por falta de cursos, que é uma deficiência histórica, a maioria, eu creio que uns 70% ou mais, eles são condutores de visitantes. Então, eles acabaram não se encaixando dentro da política do Ministério. É claro que alguns conseguiram acessar o benefício de R$ 600, mas aqui dentro do Estado, eu estou acompanhando, faço parte de um grupo de trabalho de um projeto de lei da deputada Fabiola Missul, entre outros deputados que estão apoiando, para a gente conseguir dar um apoio a esses guias. Esse projeto ele não foi pensado para uma ajuda agora, e sim para potencializar o retorno do turismo aqui na Chapada Diamantina. Então, o recurso maior vai vir para lá. A gente conseguiu fazer com que a deputada e os outros companheiros, parceiros dela, entendesse, e hoje o PL vai contemplar os condutores. Só que esse PL ainda vai passar, né, pela Assembleia, ainda vai ser sancionado, e está acontecendo algumas iniciativas particulares, e você, inclusive, adiantou algo que eu ia falar no final. Porque você falou, Salvador, né? É bom assim, a gente está fazendo, sem programação, é que é bom, ao vivo, a gente está falando, lembrando. Tá, então voltando. Tem até um questionamento, só um pouquinho. Então, deixa eu continuar a minha pergunta, meu questionamento. Qual a perspectiva de retorno? Isso também é importante. Eu sei que a pandemia, a gente ainda está no pico, né, da pandemia no Brasil, mas você, como turismóloga, o que é que você tem de perspectiva de retorno para as atividades? Vai ser, não sei, eu acredito que não vai ser esse ano, não, né? Não sei, nas escolas provavelmente também não. Não sei como é que vai ser esse turismo, vai ser uma das últimas atividades, né? O que é que você pensa? Cris, essa é a pergunta essa é a pergunta crucial que você me assustou quando você disse que queria que eu falasse sobre isso. Eu tenho evitado falar, porque é tudo tão novo que eu não acho que seria um local de fala, um momento de fala minha. Mas ouvindo assim, o que o Ministério tem feito, o que a Secretaria de Turismo do Estado tem feito, as ações que os próprios empresários do trade turístico têm feito, a gente tem uma noção do que está se pensando. Ainda é tudo muito certo, muita especulação, assim, primeiramente, estava todo mundo especulando que seria julho, depois agosto, depois setembro. Acabou o ano já. O ano está acabando, é isso que está acontecendo. E a gente está vendo, assim como a curva se estendeu, né? O pico da curva se estendeu, então também está se estendendo essa perspectiva. A CVC, na sexta-feira passada, e eu falo como operadora, né, a nível nacional, ela fez uma campanha que está voltando, mas nem ela ainda colocou data. Nós também aqui, dentro do estado da Bahia, fizemos uma campanha também para lembrar que a Bahia existe, que a Chapada existe. Então, essa campanha está linda, está integrando os municípios.
Então, a gente está se fazendo lembrar, estamos fazendo esse trabalho muito, assim, cooperativo. Então, quando tudo isso passar, o meu destino é a Chapada Diamantina. Eu falei com o João é um dono de uma agência da Aventuras de Lençóis, inclusive participei da live que ele participou também, e os empresários também, os conscientes, eles não querem interiorizar o vírus. Então, eles têm a preocupação de não trazer pessoas que possam estar com o vírus para que também disperse para aqui. A gente está com um número, assim, não está alarmante, tem algumas cidades que começaram a subir os casos, mas principalmente as cidades, Lençóis, por exemplo, até hoje não tem nenhum caso, entende? Então, essa retomada ela vai ter que ser muito criteriosa, vai ter que ser muito cuidadosa. Os hotéis têm tomado medidas, até porque o Ministério liberou o selo, liberou o protocolo, a exemplo do Vila Galé, mas institucionalmente a gente não tem nada ainda. O Ministério liberou o selo, a Secretaria de Turismo, possivelmente semana que vem, vai liberar o protocolo para a gente, mas se abrir vai ser a partir de outubro. Tiago Valois é um consultor do Sebrae, ele fez, inclusive, uma pesquisa de opinião, e as pessoas que responderam falaram que vão estar seguras para viajar só a partir de janeiro. Então, isso faz com que as pessoas também, das operadoras, das agências, comecem a repensar. Não adianta abrir também se não tiver turista. Então, a gente está fazendo esses links muito interessantes, e é isso por enquanto. Com relação a que você falou de Lençóis e tal, eu já vi, né, alguns conhecidos comentando, né, de Lençóis, lá do Capão, de pessoas ligarem, clientes ligarem para vir passar a temporada em Lençóis ou aqui no Capão, né? Então tá tendo essa pressão, não sei se é pressão a palavra, mas tá tendo as pessoas estão querendo vir para cá, para fugir da capital, fugir das grandes cidades, para passar um tempo aqui na natureza, né? Então está acontecendo alguns, né? Como você falou, que as pessoas. Sim. Mas e aí? Só para quem tem carro? Vai abrir para todo mundo? Vai abrir? Se não abrir, é melhor não abrir, né? Não ter esse negócio de abrir e fechar. Eu acho que tem que estar. É isso. Acho que foi Gramado, que foi uma das que retomou primeiramente, e aconteceu isso, de abrir e não ter fluxo suficiente, entende? Aí tá tudo ainda muito certo. Assim, o que a gente tem de positivo é que a Chapada é uma das zonas que está muito bem cotada, assim, não só a Chapada, mas todos os destinos de natureza. Então, como a gente sabe que esses vírus, né, ele propaga principalmente em ambientes fechados, então, se nós já estávamos, assim, bem colocados no ranking, vamos ficar ainda mais. Então, assim, estamos, de fato, nos preparando, nos programando para esse retorno. Mas, assim, enquanto a gente não tiver uma segurança por meio de uma vacina, os protocolos são mais para poder a gente se precaver, mas ainda não há, de fato, uma definição. Na Bahia, um dos lugares turísticos até que está tendo muito caso, e fala muito, do extremo sul e extremo sul da Bahia, né? Que o caso está crescendo lá. Então, não sei como é que tá os hotéis lá, como é que tá toda essa circulação, se é entre eles mesmo ou se está abrindo hotéis, essa questão eu não sei. Mas que está tendo casos mais graves, e está existindo os casos lá no extremo sul da Bahia, que tenho familiares até lá, né, nesses lugares. E a Chapada está sendo, como você falou, o miolo para vir outras pessoas, para fugir, provavelmente, desses casos, né? Não sei também. Isso tudo é importante e a gente estar atento, né? Então, eu vou pegar essas duas perguntas que eu acho que é Renato que falou, porque senão vai subir, vai desaparecer. Então, o Renato perguntou aqui, ó. Já existe uma previsão oficial para a abertura de atrativos turísticos na Chapada? Aí você já comentou, né? Mais ou menos. Na verdade, assim, o Parque Nacional é interessante falar, porque ontem teve uma live aqui com o trade turístico, estava a Secretaria de Turismo do Estado,
estava todos os secretários dessas 4 zonas turísticas que eu te falei, e foram convidados também para essa reunião o ICMBio e o INEMA. E o ICMBio está bem avançado, estão inclusive com um aplicativo sendo criado para que haja um monitoramento no parque, mas isso vai acontecer de uma forma orquestrada, porque não adianta também o Parque Nacional abrir se os municípios ainda estão com decreto. Eu lembro que o secretário Fernando de Iraquara, que inclusive o pessoal das grutas já estão se preparando também com essa questão dos protocolos de segurança, e Iraquara estava sem nenhum caso. E Fernando ontem, durante a live, recebeu um comunicado, até pela esposa, que surgiram 2 casos em Iraquara. Então, quando a gente acha que está ficando tranquilo, né, o Parque Nacional não foi liberado ainda, alguns parques o ICMBio está liberando, mas o Parque Nacional pode ser liberado ou não, mas a gente está nessa questão mesmo de planejamento. Oficialmente, Renato, ainda não. O Parque Nacional até se sente seguro, mas os municípios ao redor, e a maioria dos pacotes para a Chapada Diamantina, a pessoa se hospeda em um município e visita vários outros atrativos em outro. Então, está tudo muito disperso ainda, precisa realmente haver um consenso entre todos esses atores para poder retomar. Aí outra pergunta dele é: quantos guias estão cadastrados na Chapada? Você tem alguma... Foi feito um levantamento, e aí, assim, eu não tenho essas informações de pronto. A Secretaria de Turismo fez esse levantamento por conta de uma PL, né, que era até para eu complementar quando eu falei do Ministério, que vai contemplar esses guias. Hoje eu estou, inclusive, com a campanha com as associações de condutores e visitantes da Chapada Diamantina, são 12... se não me engano, são 12 associações aqui na Chapada. São 4 em Ibicoara, são 4 em Lençóis, tem 2 em Andaraí, tem 2 em Lençóis, Andaraí, Ibicoara e 2 em Palmeiras, é isso. E esse número foi passado para a Setur. Eu não tenho ainda esse dado, posso até buscar depois, mas foram canalizados para a Setur e essa informação não foi socializada. Certo. Então, deixa eu fazer mais 2 perguntas até. Haverá mudanças no turismo pós-pandemia e se a Chapada está preparada para essa mudança? Né? Então, são essas 2 perguntas que eu acho que é interessante a gente estar falando. O que é que pode ser tirado de positivo pós-pandemia? Né? Eu acredito que com relação à natureza, a gente vai estar vendo e estar tirando muito, não só aqui na Bahia, na Chapada, mas no mundo todo. Né? Com relação à natureza, que a gente está vendo que os animais estão se aproximando mais, até das janelas das grandes cidades a gente vê animais diferentes que não era nem acostumado a estar na cidade, mas está sendo registrado por várias pessoas na televisão. E com relação ao turismo, o que pode tirar de positivo após essa pandemia? O que a gente pode estar preparando? Eu acredito nessa questão. Como é que se diz? O turismo, que a gente tem que estar preparado com relação a luvas, os cuidados melhores, né? A higiene mais, com relação ao alimento, com relação a toda essa questão. E aí você, como turismólogo, o que você poderia estar acrescentando, né? E dando o seu aval como turismóloga? Tá ouvindo? Cris, assim, eu ouvi. Em termo, assim, em termo mundial, pessoal, tá baixo? Diga. Em termos, assim, na escala, né, mundial, eu acho que, assim, a mudança já era para ter acontecido. Eu acho que aqui na Chapada, inclusive, já era para a gente estar trabalhando de uma forma mais qualificada, valorizando de fato o nosso patrimônio, e até porque agora as pessoas que vão viajar, elas vêm com um novo conceito, e a ideia é essa, transformar esse turismo, né, de lazer e de aventura para um turismo mais qualificado, voltado para o ecoturismo de fato, para que se respeite o local, para que se respeite as pessoas,
né? Eu vejo que Renato, inclusive, colocou aí o que Silene acha do projeto Serra do Sincorá. Não é à toa que eu É o sou a secretária Geoparque, do né? projeto, né, amiga? Miguel Parque. Porque, assim, é um dos projetos, né, que eu venho desde final de 2007 até agora, eu falava sozinha, entende? E quando o Renato me apresentou a proposta do Geoparque, é isso que eu quero, era isso que eu buscava, e a gente está nessa construção de um trabalho mais qualificado, assim, para que a gente, inclusive, eleve um pouco do perfil do visitante, de pessoas que venham, que vão contribuir, que vão usufruir assim, de uma forma mais sustentável, que valorize as pessoas do local, que valorize a nossa cultura, que valorize a nossa história. E é isso, eu acho que de positivo isso vai acontecer, né? Eu acho que esse fluxo desse turismo de massa vai diminuir. As empresas que se colocarem e fizerem uma proposta de um turismo mais sustentável, mais voltado para essa questão da experiência em si, né, da aprendizagem em si, são as que vão tomar frente aí nesse mercado de turismo. Tudo bem? É o diferencial, né? É essa questão de E outra diferencial. coisa também, Cris, eu sempre falo assim, e outra coisa também, eu sempre falo assim, que Lençóis tem um baita potencial, né, porque além do patrimônio natural, além de toda a arquitetura, né, que tem, ela se preparou desde a década de 60, entende? Para estar onde está. Então, havia conselho de turismo desde a década de 60 e um conselho atuante. Aí veio a criação do Parque Nacional, foi outra ação também que empoderou Lençóis. E hoje, a gente, por exemplo, Seabra, eu consegui fazer a legislação de Seabra, você faz parte do conselho. Enquanto Lençóis já estava desde a década de 60 discutindo o turismo, né, com todo esse trade, com a sociedade civil, eu coloco Seabra, mas eu coloco Barra da Estiva, eu coloco Ituaçu, eu coloco Piatã, que começou agora, entende? E aí, por conta dessa política do Ministério, da gente estar integrado, as oportunidades que estão chegando para Lençóis, está chegando para a gente também. Então, de positivo, assim, a gente tem isso, essa questão dessa gestão mais integrada. As informações estão chegando para que a gente possa começar agora para e passo, entende? Com certeza. Acho que é isso. Aí aqui, que bom essa live sendo realizada. Agradeço a todos presentes aqui. Sou natural de Palmeiras. Não estou reconhecendo Silvio. Palmeiras. Realmente vejo a necessidade de estruturar toda a região do Parque Nacional da Chapada. Isso mesmo. Tem que ser revisto, né? Essa questão, porque ontem ia ter uma live até interessante, que era das trilhas sustentáveis com o Pablo, só que teve problema da internet, infelizmente a gente começou, mas deu problema. Mas a questão é essa, a gente tem que pensar a Chapada como um turismo ecossustentável mesmo, sustentável, porque até então só nome, ainda só é o nome, mas o turismo não é só chegar em um lugar e visitar uma determinada cachoeira, determinado morro e pronto, e voltar. Visitou, né? A gente tem que pegar esses meio do caminho, uma trilha interessante, conhecer algo mais profundo, né? Do que só chegar na cachoeira, tomar banho e deixar seus insumos, seus restos ali, que sempre a gente vai deixar alguma coisa, né? Na natureza, não, mas a gente também mudar esse tipo de turismo, que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito, né, de diferente, o que a gente precisa ter de mudança nisso. Como você falou. Eu acho que assim, a gente tem trabalhado de forma integrada, assim, não só os municípios, com a Secretaria de Turismo. Eu acho que o INEMA tem que chegar junto. A gente tem várias unidades de conservação aqui na Chapada Diamantina, né? Aqui a gente tem o Parque Nacional, mas a gente tem a APA Marimbus, a gente tem as APAs municipais ali também que estão integrados ao parque, que seja a APA municipal ali do Morro do Painácio, aí para o Capão tem outras duas, tem um Riachinho. Subindo aqui para Rio de Contas, a gente tem a área das nascentes do Rio de Contas, que é onde nascem esses 3 rios aqui.
tem a APA Serra do Barbado, e a gente tem que, de fato, assim, eu como conselheira, você também é conselheira, a gente tem que empoderar e a gente tem que se entrosar cada vez mais. Essas instituições, elas têm feito um trabalho que precisa ser reconhecido e que, de fato, a gente precisa nos qualificar também. Além da campanha de cestas básicas, que você até falou e eu não concluí, a que a gente está realizando, assim, eu fiz contato com todas essas associações e eu peço, inclusive, para quem está aqui depois, nos ajudar a compartilhar, porque esses condutores estão, de fato, com necessidades, né? Sejam de alimentação, seja de coisas básicas, de medicação, de problema de saúde, mas eles precisam também de uma qualificação. A condução de visitante, ela já é uma realidade aqui na Chapada Diamantina. Mesmo que a gente faça muitos cursos de guias, a gente não pode menosprezar o conhecimento que esse pessoal tem da questão histórica, da questão da flora, enfim, são informações. O guia tem um papel, que é trazer até o local. Então, quando chega aqui, a gente tem que respeitar esses condutores, são eles que vão conduzir, são eles que vão trazer essas informações, mas que precisam ser qualificados. Então, além desse empoderamento assim, econômico, acho que a deputada Fabiola entendeu o que a gente falou, né? E que a gente vai criar um GT e, assim, pós-pandemia ou mesmo antes pandemia, a gente já está discutindo de que forma regulamentar essa profissão, que por conta dessa falta de regulamentação estadual, a gente acaba não conseguindo fazer os credenciamentos, né, as capacitações e a própria regulamentação da profissão. Então, a gente tem discutido muito nesse sentido no âmbito, né, social, no âmbito político, enfim. É isso. Eu acho que está bem explicado, né? Está bem questionamento, as perguntas, que eu até montei algum questionário, está bem colocado. Realmente a pandemia não dá para dizer quando vai terminar, o que vai acontecer logo depois que a gente começar a circular, né, na Chapada. É tudo interrogação mesmo. Eu acredito que vai ser mais para o ano que vem, realmente, que a gente vai começar a sair, mas mesmo assim a gente vai ter que sair com outros olhos, vai sair com mais cuidado, né? Um cuidado bem maior, né? A gente tem que pensar nisso tudo, tentar. Diga. Eu acredito nisso. Eu vi que Luiz deve ser de Palmeiras, ele está falando de uma live que vai acontecer dia 22 também, para arrecadação de fundos para os guias. Eu tenho conversado com o Dio Luiz, que é daí de Palmeiras, e está, inclusive, fazendo uma mobilização, e possivelmente eu vou estar divulgando também a ação que a gente está fazendo para todos os guias da Chapada nessa live. Eu acho que toda iniciativa que a gente puder fazer agora, né, para poder empoderar, para poder ajudar financeiramente, reconhecer esses condutores, é muito bom. Eles meio que estão se sentindo esquecidos. Eu falo isso porque lá em Salvador, essas campanhas estão acontecendo e eu vi vários depoimentos de pessoas dizendo, finalmente a gente está sendo visto, entende? Então, assim, a gente precisa de fato dar esse apoio porque eles são o nosso cartão de visita, né? E também uma pergunta que surgiu agora, né? Quando você fala deles, a gente está falando são pessoas autônomas, né? Não é aquele que está na agência, né? São as pessoas que têm as agências, mas tem eles. Quando a gente vem para cá, quando pessoas de fora vêm para cá, eles procuram mais as agências, né? Então, quando você fala, você está falando das pessoas autônomas, os guias, né? Mas, indiferente disso, as agências contratam se tem fluxo. Se não tem, tanto faz ter a capacitação enquanto guia ou enquanto condutor. A gente tem as classificações. Dentro do Ministério do Turismo, inclusive, o guia faz um cadastro dentro do Cadastur, que é um cadastro para o pessoal que presta serviço, as empresas que prestam serviço de forma formal. Então, só o guia pode fazer esse cadastro no Cadastur, porque a legislação delega que o Ministério tem que cuidar dos guias.
Esses guias, eles são classificados em guias internacionais, internacionais, em que ele vai ter que falar mais de uma língua. Eles são guias regionais, que aí eles percorrem todo o Brasil. E tem esse guia, que ele é regional, ele, na verdade, quando ele chega em Lençóis, por exemplo, ele não pode guiar. O papel dele é conduzir até a cidade. Então, chegando em Lençóis, se tiver outro guia para conduzir, bem, se não, o condutor pode conduzir. E essa legislação já depende do Estado, entende? Por isso essa conversa, por isso eu estou me aproximando assim dessa questão política através da deputada Fabíola, porque ela demonstrou esse interesse de nos ajudar nessa questão dessa regulamentação. Por exemplo, eu tenho, inclusive, tentado fazer alguns cursos de capacitação, até para que sejam pessoas que eu possa contratar quando eu retomar a agência aqui em Ceabra, e eu não consegui fazer por falta dessa regulamentação. Essas solicitações já foram feitas via Secretaria de Turismo do Estado, e eles dizem que é uma questão política, e havia uma divisão também, antes esses condutores estavam ligados à Bahia Tursa, e eles estão, na verdade, se mobilizando também para poder fazer uma roupagem, e através da deputada a gente deve fazer um projeto, alguma coisa nesse sentido, para poder não só capacitar, mas regulamentar de fato, ter um cadastro, entendeu? Principalmente agora, assim, só para que vocês tenham ideia, vou entrar na questão do que a gente está fazendo. Essas empresas que estão no cadastro, o Ministério liberou um selo. Então, foi definido vários protocolos, esses protocolos estão sendo utilizados no mundo todo, inclusive no Brasil, o SENAC, a ABAV, desenvolveu várias propostas que já estavam sendo utilizadas, inclusive para quem não fechou o seu empreendimento. Mas hoje o Ministério já fechou esse protocolo. Então, quando você acessa o site do Ministério, através do cadastro, você vai ter acesso e você vai se cadastrar para que você emita o selo. Para que você emita o selo, você tem que adquirir os equipamentos, os insumos que o Ministério indica, os produtos que devem ser utilizados, não só o álcool gel, mas assim, de como que as coisas devem ser limpas, como que elas devem ser embaladas, de quantos em quantos dias aquelas roupas de cama, por exemplo, precisam ser trocadas, quando um passageiro sair do quarto, quanto tempo precisa esse quarto ficar sem ninguém para que o outro hóspede que chegue, ele não seja contagiado. E para que isso ocorra, o Ministério vai liberar esse selo, já está inclusive disponível. O Ministério colocou por segmento, existe o selo para o meio de hospedagem, existe o selo para a agência, existe o selo para a transportadora, e aí a depender para agências de viagem, a depender do seu CNPJ, da sua atividade, você vai baixar esse protocolo, você vai treinar a sua equipe, você vai adquirir os seus insumos, e só depois disso você vai poder colocar esse selo na sua porta. Que é isso que vai dar, inclusive, um diferencial para quem quer fazer o trabalho qualificado. Isso, na verdade, já deveria ter sido feito, né, assim, não dessa forma, com todas essas exigências, mas eu acho que vai ser um marco mesmo na qualificação do turismo, da prestação de serviço, e quem não se atentar a esses detalhes vai ficar, de fato, para trás. Isso. Aí tem uma colocação aqui, lá de cima, Silvio, acho. Vejo que toda a região do Parque Nacional precisa bastante de atenção dos órgãos públicos e também federal, devido à grande presença do turismo, realmente, não só do Brasil, mas de outros países, realmente. A atenção precisa mesmo. E aqui ele também mesmo fala outra coisa, que há necessidade de ser visita o quanto... sim, em relação às queimadas, né? Então, essa atenção dos... Como você falou, que tem uma política, uma mulher que está te ajudando, uma política, né? Ela é o quê? Deputada federal, sim, estadual. E está ajudando a organizar o turismo aqui na Chapada. Então, eu acho que isso é importante para o primeiro passo, né? Um dos primeiros passos. E a Entre aspas, queimada, assim, eu não sei se você tem alguma coisa
para dizer? Não, assim, só para qualificar um pouco o que eu falei, né, e ficar claro, o PL da deputada é para auxiliar os condutores de visitantes, no sentido financeiro, entende? E depois, para que a gente empodere esse turismo, os guias e condutores poderão, inclusive, já destrinchando um pouco do que o PL diz, poderão ter acesso até 4 salários mínimos, desde que apresente um projetinho falando sobre o que ele executa, o que ele pretende fazer de diferencial na Chapada Diamantina, talvez até um novo roteiro que não foi ainda explorado e que possa ser explorado. O edital não está pronto, esse edital vai ser validado pela Secretaria de Turismo. A gente, inclusive, teve uma preocupação de que alguns condutores podem não ter acesso por não conseguir passar por essa triagem, mas está sendo nos prometido que vai ser um projeto bem simples, que o governo não quer também só dar o dinheiro, ela quer, de certa forma, motivar a região a se desenvolver. Então, nesse sentido, a deputada tem ajudado. Em relação à questão do planejamento aqui na Chapada Diamantina, já está sendo feito, e está sendo feito assim, com muito cuidado, assim, por cada secretaria. Eu faço parte da Câmara Técnica de Turismo aqui do Circuito do Diamante. Cada circuito, como eu falei anteriormente, tem um coordenador. Eu estive nessa coordenação, inclusive, até o ano passado. Hoje é Emílio Tapioca, o coordenador. E tudo que tem sido discutido, tudo que tem sido implementado é depois de uma validação. Então, o Parque Nacional está com uma proposta assim, muito boa. Eu fiquei sabendo ontem na live que eu participei. Marcela Marins, que está aí na condução, informou que está sendo criado, inclusive, um aplicativo para monitoramento. Existe recurso, inclusive, para a contratação de mais pessoas para que haja esse monitoramento. Então, eu agradeço aí pela preocupação e eu creio que a própria população tem que ajudar esses órgãos que não têm braços, né? A gente sabe que um parque do tamanho do Parque Nacional teria que ter, no mínimo, 1.000 funcionários. Se a gente for ver, a gente tem um pouco mais que uma dezena de funcionários. Então, mas para isso, para a pandemia, o Parque Nacional vai disponibilizar recursos tanto para esse equipamento quanto para a contratação de pessoas. Mas não vai poder fazer sozinho enquanto a gente não tiver um consenso sobre o que está acontecendo na questão da saúde sanitária. Né? Enquanto os municípios não liberarem as suas áreas também, e isso, possivelmente, a gente só vai ter um retorno a partir do momento em que o governador liberar também. Certo. Eu acho que mais uma colocação aqui, de Andaraítu, e para a gente finalizar, Sirlene, porque daqui a pouco já está no horário, né? Só para lembrar, senão ele desliga sozinho, né? Só tem um prazo de 1 hora. Então, aqui a colocação dele é que, a título de sugestão, comentar sobre ações de zonas turísticas na Bahia. Que você tem... Eu adoro essa... Foi o que eu falei no início, assim. Na verdade, a Bahia é a 2ª ou 3ª maior zona turística do Brasil. E a Chapada Diamantina é a maior da Bahia. Então, assim, o Ministério do Turismo, hoje, eu não tenho de cor, mas lá na casa dos anos 2000, a gente tinha 65 zonas turísticas no Brasil, né? E a Bahia já fazia parte, e a Chapada já fazia parte da zona do Brasil. Quando a gente pega a Chapada Diamantina, hoje são 13 zonas turísticas. Então, a gente tem essa região aqui que é da Chapada Diamantina, a gente sobe ali, tem o Oeste. Se você vai para o Sul, são outras zonas turísticas voltadas com a identidade local, por exemplo, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Salvador, que está ali no miolo, é considerado como Bahia de Todos os Santos. Então, toda essa política de regionalização que o Ministério vem fazendo tem sido bem satisfatória nesse sentido. O que eu falei aqui da Chapada Diamantina, e que fique claro, principalmente para quem é de fora, é que a Chapada Diamantina não é só esse miolo aqui, que a gente tem um maravilhoso cartão postal do Morro do Painácio. Voltando sobre a questão do Dia da Chapada Diamantina, além de ter instituído a lei, eu criei a logomarca, e essa logomarca, ela tem o ícone de cada região, justamente para fazer com que as pessoas que morem naquela região turística tenham esse sentimento de pertencimento. Então, na região da Chapada do Circuito do Ouro,
que as pessoas conhecem por estar no sul, que é Rio de Contas, ali Rio de Contas, Piatã e Abaíra, a gente tem os picos mais altos do Nordeste. Então, o morro foi representado lá através desses 3 picos, que é o Pico das Almas, o Pico do Itobira e o Pico do Barbado, que tem 2.033 metros. É uma região maravilhosa, assim, que é pouco explorada, inclusive. Quando a gente desce aqui para a Chapada Diamantina, a gente tem o Morro do Painácio, que representa o circuito do diamante, né? E todos nós que somos daqui, temos ele como referência. Inclusive a logomarca da minha agência, o nome da agência é Na Chapada, porque desde a idealização, acho que desde quando eu estava em São Paulo, eu já pensava em vir conhecer a Chapada toda. Então, o ícone do circuito da Chapada Diamantina é o Morro do Painácio. Descendo para a Chapada Velha, que é a região de Gentil do Ouro, de Barra do Mendes, de Xique-Xique, ali a gente tem uma serra que parece uma pirâmide, um pouco achatada, que é a Serra de Santa Bárbara, e chegando em Morro do Chapéu, que é a região Chapada Norte até Jacobina, é um morro na forma de um chapéu, por isso o nome da cidade, Morro do Chapéu. E aí a gente tem uma história parecida, mas cada uma tem sua especificidade. Eu acho que isso pode ser trabalhado, inclusive com esses projetos de lei, com todas essas possibilidades. É o momento da gente se planejar. Planejar para atender bem, planejar para poder assumir esses protocolos de segurança, não só para o turista, mas também para os moradores. Né? Eu creio que no kit do Ministério deve ter aquele medidor de temperatura. Então, assim, nenhum hotel vai pegar uma pessoa que esteja com febre também, porque possivelmente pode estar. Então, assim, vai ter todo um protocolo e a gente precisa se qualificar na questão da saúde pública, mas também aproveitar para estudar um pouco sobre a nossa história. Nossa história é riquíssima. Quando a gente pensa na arqueologia, isso, nossa, tem sido descobertos sítios importantes, né? Antes da arqueologia, a geologia, né? A gente tem aí o Parque Nacional, acessem o projeto através do Facebook, do Geoparque Serra do Sincorá, assim como a gente tem também o projeto lá de Morro do Chapéu, o Geoparque de lá de Morro do Chapéu, e outras propostas que estão vindo, aproveitem esse tempo. Se você pesquisar também sobre projetos e circuitos arqueológicos da Chapada Diamantina, você vai achar muita coisa a esse respeito. Vamos aproveitar esse tempo para, de fato, nos educar historicamente, culturalmente, enfim, e conhecer a nossa região de fato. É bom. É isso mesmo. Eu acho que você falou uma palavra ótima. Vamos pegar esse momento para estudar, aliás, duas, e planejar. Eu acho que é isso que é importante. Exato. A gente tem que. Esse momento que eu vim, né, com essas lives todas, segundo ciclo de live, eu já vou finalizando, viu? Porque o tempo já tá curto. Eu agradeço a você, Sirlene, agradeço a todos que participaram e que tenham destino na Chapada e que moram fora e quiser conhecer a Chapada no futuro, depois dessa pandemia, eu acho que é importante. Que não é só falar, mas realmente é a visita mesmo que é importante, conhecer mesmo a Chapada, que é muito linda mesmo. E eu deixo aqui, espero que consiga gravar, né? Que muitas vezes a gente não está conseguindo gravar as lives pela internet, que dá muitos picos. Como eu falei, o segundo ciclo eu pretendo, né, junto com a Replante, fazer algo diferente, mais. Claro, se tiver lives, a gente vai fazendo. Tem algumas que são pontuais, que vão acontecer, que estão até tendo parceiros pedindo propostas sobre algumas lives específicas. Então, isso aí é uma coisa que vai acontecer para o futuro, né? Para o futuro de agora, de isolamento da gente. E estou montando alguns projetos de cursos, né, online e provavelmente um tour pelo Centro de Ciências, o Museu de Ciências de Ceabra. Eu estou montando ainda a partir de fotos de algumas coisas para apresentar no Instagram, onde for. Eu estou vendo, porque tudo a gente está aprendendo, né? Aprendendo a usar o Instagram, usar no YouTube, onde for. Tudo é novidade para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente está ganhando. Está crescendo de alguma forma. Eu agradeço a todos os convidados, né? Depois eu vou montar
falando de todos os convidados que participou comigo nessa conversa das lives, você que está finalizando, fechando comigo, viu, Sirlene? Eu acho que é fundamental. E é isso. Eu acho que se você quiser deixar, pode falar alguma coisa para finalizar. Todo mundo É está mais agradecendo agradecer também. mesmo, né, Se Cris? quiser Foi um finalizar com bate-papo, foi alguma. uma prosa. É mais agradecer mesmo, assim, foi Hein? uma boa prosa, conforme eu te falei. Tá me ouvindo? Tá baixinho, mas tô. Diga. Agradecer, né, a você, né, por esse trabalho, né, tem que contribuído comigo com a Chapada Diamantina, você e César, né, feito um belo trabalho. César é um pesquisador, assim, de mãos cheias e que, inclusive, deixou, né, por conta da questão do órgão, mas tem contribuído muito conosco, com o SEABRA, com toda a Chapada, e é isso, assim, a nossa parceria continua e que venha mais pessoas que queiram o bem para a Chapada, seja no âmbito de formação acadêmica e seja das pessoas daqui que conhecem a história e que quer contribuir de alguma forma. É isso. Agradecer e deixar as pessoas tranquilas que quanto à questão da retomada, só vai acontecer quando a gente tiver, de fato, segurança e as próprias instituições estão soltando os protocolos, mas não estão falando abra. O que eles estão falando é se preparem. E é isso que a gente está fazendo enquanto gestão pública. É isso, obrigada. Boa tarde a todos e obrigada pela Boa participação. tarde, agradeço. Cuidem-se também. Cuidem-se, isso mesmo.